Hoje nós teremos, inclusive, uma oportunidade de meditarmos de maneira bem direta sobre isso. Por isso eu quero que você abra em Romanos, capítulo 6, versículo 23, para nós entendermos mais sobre como, num estado tão terrível, Deus nos trouxe redenção. Enquanto você abre aí, quero lhe fazer uma pergunta. Você lembra do seu primeiro salário? Você lembra do seu primeiro salário? Faz muito tempo? Foi recente? Você já recebeu algum salário? Que nós temos diferentes públicos e idades e cada um vai ter uma resposta diferente para isso. Mas e aí, como é que foi receber o seu primeiro salário? Foi algo bom? Você lembra quanto foi? Valeu a pena aquele trabalho que você fez? E aí? Novamente, nós teremos diferentes respostas. Mas quando nós olhamos para o capítulo 6 de Romanos, versículo 23, nós percebemos que há algo em comum sobre o salário que todos nós merecemos. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, perceba o contraste, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Calhou da pergunta do catecismo de hoje combinar perfeitamente com o que nós vamos meditar aqui, com o que esse versículo nos ensina. Falando a respeito daquilo que nós merecemos, do nosso salário. Como eu falei, nós temos diferentes públicos aqui, idades, condições, e isso traz respostas também diversas a respeito de se você já recebeu ou não seu primeiro salário, quanto foi, se valeu a pena, há quanto tempo isso aconteceu. Mas quando olhamos para o salário descrito aqui na Escritura, percebemos que todos nós fizemos o mesmo trabalho, que todos nós merecemos o mesmo salário. Mas ao contrário do que talvez tenha sido sua resposta, as minhas perguntas sobre o salário material, o dinheiro que você recebeu, o salário espiritual, que eu e você merecemos, é terrível. Terrível. Não tem outra palavra. Eu e você merecíamos uma condenação eterna. Merecíamos pagar pelo que nós fizemos. Ou melhor, segundo esse texto em específico, receber o pagamento adequado pelas nossas más ações, pelo nosso pecado. Isso faz com que todos nós aqui, não importa o contexto, cor da pele, conta bancária, faz com que todos nós aqui tenhamos um ponto em comum. Mas o que importa é que esse não seja o nosso único ponto em comum. Esse ponto temos em comum com aquelas pessoas que estão ali fora, com todas as pessoas espalhadas pelo mundo. Mas se somos verdadeiramente cristãos, salvos, o ponto em comum que nós devemos buscar ter é também o que nos distingue das pessoas lá de fora. É o que nos traz a solução para o maior problema da humanidade. Sabe por quê? Porque o que esse texto está nos dizendo é que a salvação que nós recebemos, ser salvo, é receber aquilo que não merecemos, ao invés de receber aquilo que merecemos. Você é salvo? Então guarde isso no seu coração. Se você foi salvo, é porque você não recebeu aquilo que merecia para receber aquilo que não merecia. E é nesse contexto, ensinado nesse versículo, que isso aqui é uma coisa boa. O que é que nós merecíamos, meus irmãos? O que esse texto vai nos mostrar em sua primeira parte é que nós merecíamos o terrível salário do pecado. Nós merecíamos
A morte. E por que isso? Onde foi que nós assinamos esse contrato de trabalho de que, mediante a prática de pecados e de más ações aos olhos de Deus, nós seríamos bem pagos, receberíamos o pagamento merecido. Receberíamos esse pagamento, ainda que ele não fosse um bom pagamento. A morte. Onde foi que nós fizemos isso? As Escrituras nos mostram. E hoje o que nós vamos fazer aqui é passear pelas Escrituras, para percebermos o que é tanto essa má notícia, esse terrível salário que nós merecemos, como também a boa notícia, esse presente gracioso que nem de longe nós merecíamos. Esse versículo aqui, Romanos 6, 23, é um versículo pelo qual eu tenho muito carinho, porque se você observar o que ele faz no final das contas, é simplesmente resumir em um versículo, em uma frase, o que é o Evangelho. A má notícia que é solucionada pela boa notícia. Mas, em primeiro lugar, ao contrário de alguns evangelistas de rua ou por aí, nós não destacamos a boa notícia, porque não há como entender essa boa notícia se não percebermos a gravidade da terrível má notícia que todo ser humano precisa ouvir, que todo ser humano tem sobre si. Gênesis 2, versículos 16 e 17, diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus criou a humanidade, criou nosso primeiro pai, Adão, nossa primeira mãe, Eva. E ele deu a eles um local perfeito para eles morarem. Ali, eles assinaram um contrato com termos para que aqueles dois indivíduos, as primeiras duas pessoas, morassem naquele local perfeito. E diante desse contrato, eles tinham muitas bênçãos. Eles tinham direito a usufruir de todo o espaço, como se, apesar de não ser deles, eles usufruíssem como se fosse deles. Como um pai, muitas vezes, cede ao seu filho. Os filhos usam da casa do pai como se fosse deles, apesar de que não é dos seus pais. Deus criou Adão e Eva, e ele deu a eles bênçãos, luxos, deu todas as belezas da novíssima criação que ele havia feito. E, acima de tudo, deu a melhor de todas as bênçãos, a sua presença, um relacionamento com ele. Mas Deus também colocou um termo ali. Ele colocou uma condição para que aqueles cidadãos permanecessem naquele apartamento, casa, ambiente perfeito. Ele disse que havia algo que eles não poderiam fazer. Que coisa era essa? A resposta que nós encontramos nesses versículos de Gênesis é que havia uma árvore, uma só, que eles não poderiam comer. Eles poderiam desfrutar dos frutos de todas as outras árvores, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam utilizar. E no dia que eles desobedecessem isso, Deus afirmou categoricamente: eles receberiam o seu pagamento. Qual é o pagamento dessa primeira desobediência? Ou seja, qual é o pagamento do primeiro pecado? Porque o que é pecado senão desobediência ao santo Deus? Qual é esse pagamento? A morte. A morte. C.S. Lewis, em um de seus livros de imaginação, de literatura, na trilogia cósmica, primeiro volume, ele traz ali uma conversa. Agora eu estou em dúvida se foi no primeiro ou no segundo, mas o que nós vemos nessa conversa de um dos livros dessa trilogia é algo muito interessante. Parafraseando aqui, Lewis mostra uma conversa ali entre um ser humano e o que seriam as versões de Adão e Eva, na verdade de Eva, em um novo planeta. E ali, eles receberam também uma ordem, uma proibição que aparentemente
era como se fosse arbitrária, sem sentido. Por quê? Você já parou para pensar por que, de todas as coisas que Deus poderia proibir, Ele proibiu Adão e Eva de comerem de um fruto? Por que isso? Porque comer de um fruto era grande proibição que traria tão grande condenação. No livro, esse personagem, essa suposta Eva, havia recebido uma proibição semelhantemente arbitrária em sua primeira aparência. E na explicação, conversando com ela ali, tentando persuadi-la a não ser persuadida por Satanás, o personagem diz assim: sabe por quê ele deve ter lhe dado essa proibição? Porque pensa comigo, se Deus tivesse te dado uma proibição que fizesse todo sentido do mundo você cumprir, como você saberia que estava cumprindo, que não estava desobedecendo a Ele? Porque você amava a Ele, ao invés de simplesmente porque fazia sentido. Por exemplo, é muito fácil eu chegar para o meu filho e dizer assim, Apolo, Caleb, chegar para os dois e dizer, olha, vocês são obrigados a respirar. E no dia que vocês deixarem de respirar, vocês vão morrer. Faz todo sentido para eles respirar, não é? Faz todo sentido para todos nós, não é verdade? Como eles saberiam que estariam me obedecendo por me respeitar, por me amar, e então obedecer, e não simplesmente porque fazia sentido para eles obedecerem? Essa é a explicação que Lewis traz por meio de um dos seus personagens, claro, parafraseada aqui por mim. Por que essa foi a primeira proibição? É uma proibição que até parecia arbitrária, mas não tinha nada de arbitrário. Era uma maneira de mostrar a Adão e Eva quem eles iriam amar mais. Se eles iriam obedecer a Deus, porque Deus é soberano, criador e perfeito Pai amoroso, ou simplesmente porque fazia sentido para eles. Mas o que nós temos que destacar aqui é essa terrível condenação. Onde foi então que o contrato foi assinado? Na criação. Quando foram criados para permanecerem desfrutando daquele espaço perfeito e da vida com a fonte da vida, que é Deus, Adão e Eva estavam submissos a esses termos e esses compromissos. Desde então, esses são os termos também que trouxeram consequências para todos nós. Mas aí, o que aconteceu? Nós sabemos, não é verdade? Mas vamos supor que não, precisamos caminhar pelas Escrituras e às vezes não simplesmente pressupormos que sabemos a mensagem da Escritura, e sim olharmos para onde está sendo ensinado isso. E ali, versículos depois do capítulo 2, no capítulo 3, versículos 4 a 6, nós vemos o que aconteceu. É dito assim, Gênesis 3, versículos 4 a 6. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. A serpente ali traz a primeira mentira. A primeira mentira vem do diabo, e é por isso que ele é o pai da mentira. Versículo 6, nós vemos qual foi a reação da mulher. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E se não bastasse, deu também ao marido, e ele comeu. Aqui nós temos a pior de todas as primeiras ações: a queda, o pecado do homem. As terríveis consequências que viriam a respeito disso seriam cumprimento dos termos que Deus estabeleceu ali em Gênesis 2, a morte. Os versículos 23 a 24 do capítulo 3 continuam explicando mais. É dito assim, por isso o Senhor Deus lançou o homem e a mulher, para fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado.
e depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da vida. Nós vemos aqui que depois do seu pecado, Adão e Eva começaram a experimentar a terrível consequência que era o pagamento merecido por suas ações. Começaram a experimentar a morte. Mas que morte, talvez você pergunte, talvez você olhe para esse texto e indague, que morte? Adão e Eva ainda estão respirando, eles viveram. Adão viveu 930 anos. Que morte eles enfrentaram? Em primeiro lugar, nós já vemos aqui a grande e terrível morte, a separação da vida. Quem é a vida, meus irmãos? Quem é a vida? Deus. Deus é a vida. E ao invés de caminhar com o Senhor Deus no paraíso perfeito que Ele havia criado, o homem e a mulher desobedeceram a esse Deus e receberam como o justo pagamento o seu salário, a morte. Eles foram afastados da presença de Deus, expulsos do paraíso onde Deus caminhava com eles. E Deus tomou todas as medidas para que eles não acessassem mais aquele espaço onde eles estariam perto daquele que é a fonte de toda a vida, o nosso Deus. Aqui nós vemos o que nós podemos chamar de primeira morte. Primeira morte. Mas a primeira não foi a única. Foi a primeira. Houve outras. Nós vemos em Gênesis 5:5, qual foi essa? Em Gênesis 5:5 nós vemos narrado o fim da vida de Adão. E como eu falei, é dito: todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Lembra qual era o salário que eles mereciam? A morte. Ah, mas Adão e Eva não morreram assim que pecaram. Não, eles receberam assim que pecaram a primeira morte, o afastamento da fonte da vida que é Deus. Mas eles receberam também a segunda morte, a morte que talvez você esperasse como cumprimento dos termos acordados em Gênesis 2. Eles morreram. Viveram muitos anos? Sim, mais do que qualquer um de nós aqui. Mas ainda assim, morreram. Não viveram para sempre. Eles morreram. E se não bastasse essa, que é então a segunda morte, nós vemos ainda a terceira morte. A terceira morte que está sobre a descendência de Adão e Eva. Que terceira morte é essa? Ora, a terceira morte é a que nós vemos descrita lá em Mateus 25:41. Em Mateus 25:41 é dito assim, Jesus falando: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Qual é a terceira morte? A condenação eterna. O fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Isso aí é a terceira morte. E essas três mortes, de alguma maneira ou de outra, vieram como aquilo que cada um de nós merecia, que cada um dos seres humanos espalhados por esta terra merece. As três mortes. A primeira morte, todo mundo recebeu, rei. Qual foi essa primeira morte? O afastamento de Deus. Essa é a primeira morte. Qual é a segunda morte? A morte física. Nós vemos Matusalém, o homem descrito pela Escritura que viveu mais tempo. Quantos anos? 969 anos, quase 1000 anos. Mas morreu. Nenhum homem que andou por essa terra andou eternamente sobre ela. Ele se foi em algum momento. E a terceira morte é a condenação que cada um merece por causa dos seus pecados. É isso que a Escritura nos revela. E isso não foi só para Adão e Eva. Isso foi para toda a sua descendência. É o que nós vemos em Romanos 5:12.
Nós vemos aqui no Novo Testamento, porque talvez você fique olhando, não, mas é Antigo Testamento, não vale para nós. Primeiro mude essa sua hermenêutica, essa sua maneira de interpretar a Escritura, porque a Bíblia é palavra de Deus, toda a Escritura é palavra do Senhor, e ela é palavra para nós. O Antigo Testamento é para nós também. Mas o Novo Testamento, só para ressaltar quem talvez tenha esse questionamento, ele também continua afirmando, e ele diz assim, Romanos 5,12, portanto, assim como por um só humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Por que a morte passou para toda a humanidade, passou para mim, para você, para todo ser humano? Por quê? Em primeiro lugar, porque Adão era o nosso representante. Adão é o representante de todo ser humano, pelo menos em algum momento. Adão era aquele que nos representava. Nós vivemos, por exemplo, num país onde temos a representação de um presidente, certo? Me diga uma coisa. Se esse presidente entrar em guerra com um outro país, quem entra em guerra? É só ele? Bem que podia ser, né? Mas é só ele? Não. Todos nós, representados por ele, entramos. Adão, como nosso representante, o pai de toda a humanidade, representou mal a humanidade. E antes de julgá-lo demais, ou dizer coisas como, quando eu encontrar Adão, olha, quando eu chegar lá no céu e ver Eva, eu vou falar para ela, viu, o que eu sofri na minha gravidez. As mulheres, muitas vezes, quando estão lá com as dores do parto, lembram da maldição que Eva recebeu, e que veio para todas as suas filhas, as filhas de Eva, por causa dela. Mas antes de você julgar nesse sentido, lembre-se, provavelmente você não faria algo diferente. Você não é melhor do que Adão e Eva, pelo contrário. Adão e Eva nasceram completamente livres de amarras do pecado. Você, eu, todos nós nascemos já corrompidos pelo pecado, inclinados ao pecado. Mas e aí? É só por isso? Não. Se não bastasse, se você dissesse, mas não é justo eu pagar pelo pecado de Adão, tudo bem, então pague pelos seus pecados, que não são poucos. Não são poucos os nossos pecados, meus irmãos. Você paga duplamente, então, nesse sentido. É o que a Escritura nos diz. Você não é bom. Guarde isso no seu coração. Sabe, aqui as pessoas hoje em dia procuram o quê? Igrejas de autoajuda, coaching, né? Vamos levantar o astral, vamos deixar todo mundo feliz. Venha para a igreja e você vai sair. Uhul, eu sou o melhor do mundo, sou o filho do rei, tudo meu aqui no reino. Tudo é meu, posso tudo naquele que me fortalece. Né? Má interpretação do texto. Deixa eu dizer uma coisa, eu vou ler a Escritura para você, e o que a Escritura tiver de mensagem para você, eu vou trazer. A Escritura diz que não há um bom, nenhum sequer. Não há nenhum justo. Você não é bom. Quer escutar que você é bom? Vá para outra igreja. Aqui nós vamos falar o que a Escritura diz. Você e eu não somos bons. Sabe por quê? Porque nós fizemos a maior de todas as maldades. Nós pecamos contra o Deus Santo. Você não é bom. Você é terrível. Você merece a condenação pelas suas terríveis obras. Por quê? Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Todos nós carecíamos da glória de Deus, da presença de Deus. Adão trouxe separação por seu pecado entre ele e Deus. É isso que Isaías vai nos dizer, que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. E é isso que todos os nossos pecados fizeram em nosso relacionamento com o Senhor. Mateus 13, versículos 49 a 50 diz assim, agora falando não só dessa primeira morte, não só também da segunda morte, que é da morte física, mas apontando para a terceira morte, para a condenação eterna. Ele diz assim,
Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu estou lendo o que a Escritura diz. É isso que a gente tem que buscar aqui. Confira na Escritura, seja como um bereano, olhe para a Escritura e confira a mensagem dela. O que é que ela diz? Que no fim dos tempos Deus separará os maus dos justos. E talvez você pense, então está resolvido, eu sou justo. Pelas suas próprias ações, não. Se nós formos analisar o que você merece, o que você é em si mesmo, pelas suas ações, o que você é? Você é o mal. Você é aquele que praticou a maior de todas as maldades. Você pecou contra um Deus santo e perfeito que criou tudo para a glória dele. Então, o que é aquilo que você merece? O que você merece é isso, é essa condenação. 2 Tessalonicenses 1, versículos 6 a 8. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio justamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra quem? Contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Aqui nós vemos a síntese principal. Eu não conheço os corações de cada um de vocês. Eu tenho como analisar as ações. Mas mesmo assim, eu sou chamado a pregar o Evangelho a todos, inclusive a mim mesmo. Paulo diz em 1 Coríntios que ele pregava o Evangelho a todos, fazia tudo o que era possível para que convencesse os outros a respeito do Evangelho. Mas ele não esquecia de esmurrar o seu próprio corpo, para que, tendo pregado a outros, não viesse ele mesmo a ser condenado. Todos nós precisamos lembrar da mensagem do Evangelho. Todos nós devemos, vez após vez, nos depararmos com o que a Escritura diz. E é isso que eu faço aqui agora. Quem é você? Onde você está? Que salário você merece? Veja o seguinte: a quem é merecida essa condenação eterna? Os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Essa é a chave para distinguir. Você conhece a Deus? Você obedece ao Evangelho do Senhor Jesus? Conhecer a Deus não é dizer, não, eu sei quem é Deus, eu já li a Bíblia, eu já ouvi nas pregações a respeito de Deus, desde a escolinha dominical. Não é isso. Conhecer para a Escritura não é ouvir falar. Conhecer para a Escritura é estar em um relacionamento íntimo, verdadeiro, pessoal. Conhecer é andar junto. Quem conhece a Deus sabe quem Ele é e anda em conformidade com a sua vontade. Conhecer a Deus é estar em um relacionamento com Ele. Você conhece a Deus? Se você não conhece, hoje é o dia de conhecer. As Escrituras dizem que hoje é o dia de salvação. Não deixe para amanhã. O que você precisa é crer no Evangelho hoje. Se você ainda não conhece a Deus, no sentido de estar andando num relacionamento verdadeiro com Ele, se Ele é alguém distante de quem você ouve falar, mas com quem você não se comunica, tem relacionamento no dia a dia, você só ouve falar de Deus nos domingos, poucas horas ali, você só ouve falar de Deus através de outros, mas você mesmo não tem um relacionamento com Ele, não busca conhecê-lo em sua palavra, meditando nela diariamente, não busca falar com Ele através das orações, fazendo isso todos os dias, não busca conhecer mais desse Deus, desfrutar dEle e viver com Ele e para Ele. Se essa é a sua situação, você não conhece a Deus, e hoje é o dia de você mudar isso e de você aproveitar a chance de se arrepender, porque o que nós vimos aqui é o terrível salário que você
e eu merecemos. Todos nós, sem distinção, merecemos a condenação. A diferença é só uma: Cristo. Ele muda o nosso estado. Mas se você não está em Cristo, se você não tem conhecido a Deus e andado com Ele, se você não tem desfrutado de Cristo, andado com Cristo para Cristo, se você ainda vive como se a vida fosse sua e não dele, fazendo o que você quer e não se preocupando com aquilo que Ele quer, você não conhece a Deus. Mas hoje a palavra te chama a conhecer, a se arrepender dos seus pecados e a fugir dessa terrível condenação que você merece. Porque você que não conhece a Deus, recebeu já a primeira morte. Você andou até hoje afastado da fonte da vida, afastado de Deus, e não há vida de verdade longe dele. Se você está longe de Deus, você vai receber a terceira morte. A morte eterna, a condenação pelos seus pecados, o ser lançado no lago de fogo, onde há choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Isso não é historinha, isso não é conto de fadas. Não importa o que as pessoas hoje digam, tentando esconder uma dura verdade que ainda assim, por mais que elas apresentem uma doce mentira, não anulam a dura verdade. Se você não está em Cristo, corra para Ele, se arrependa dos seus pecados, encontre salvação em Cristo, saia dessa condenação. Porque esse é o ponto, essa é a má notícia. Mas graças a Deus, nós não paramos com a má notícia. O Evangelho, a palavra Evangelho significa boa notícia, boas novas. Mas como boas novas diante disso que nós ouvimos? É que não para aí. Se parasse aí, sim, não existiria sentido, não teríamos solução, porque não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos para mudar essa situação. Como é que você se salva? Como é que você conquista a salvação, ganha a salvação? Termos tão usados por aí. Como é que você traz uma solução para esse terrível salário que você merece? Será que é fazendo coisas boas, sendo bom? Será que é ajudando pessoas? Ah não, eu vou fazer caridade, eu vou dar comida aos pobres, vou levar cobertores, vou fazer trabalhos em ONGs. Será que é você buscando equilibrar uma balança que você criou como se ela existisse ali, em que você tem que buscar a salvação, tentando no mínimo equilibrar os pratos entre as suas más obras e as suas boas obras? Ou até mesmo, idealmente, fazendo com que o prato onde está as suas más obras vá lá para cima, ou seja, o que tem as boas obras pese mais, valha mais. Será que é assim que você se salva, como algumas religiões dizem? Como no final das contas, na verdade, todas as religiões dizem? Pelos seus méritos, pelas suas obras. A salvação é sua, é você que conquista, é você que encontra, é você que alcança? Não. Não. E glória a Deus que não. Porque como então nós encontramos a salvação para fugirmos desse terrível salário que nós merecemos? A resposta é Cristo, conforme nós vemos relatado aí no segundo momento nesse versículo. Porque o salário do pecado é a morte. Mas, tem um mas. Normalmente o mas não é legal, né? Ah, você é muito bom, mas... Não, olha, foi ótimo, mas... Geralmente é assim que a gente usa o mas, né? Mas nesse caso, não tem nenhum mas que nós amamos mais do que o que é usado nesse versículo. Porque o salário do pecado, o salário do seu pecado, o salário que você e eu merecemos é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A solução para o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade não é pagar as contas no final do mês. Não é encontrar a cura para doenças assim terríveis como câncer, como Alzheimer, como outras assim. O maior problema da humanidade
encontrar e desfrutar da cura para a condenação terrível que ela merece. Se procurarmos em laboratórios fazendo ciência, se procurarmos em ONGs fazendo boas obras, se procurarmos em contas bancárias ficando ricos, estaremos condenados. Não encontraremos solução. Mas quando procuramos em Cristo, quando na verdade percebemos que Cristo nos encontrou e nos deu, aí sim desfrutamos da salvação. Sabe por quê? Porque a salvação não é mérito humano, é graça de Deus para todos nós que estamos em Cristo Jesus. Se tem um versículo que você deve amar, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. O que é que diz Efésios 2, 8 e 9? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por que vocês são salvos? Por quê? Pela graça. Como vocês desfrutam dessa graça? Pela fé. Somente isso. Só a fé. Aí talvez você diga, não, mas então eu faço algo. Eu tenho que ter fé, eu tenho que crer. Está vendo? Eu contribuo para a minha salvação. A salvação é obra de dois, é obra de Deus e nós colaboramos. Não, não é. Sabe por quê? Quem te deu a fé? Foi você que a produziu? Foi você que foi mais inteligente do que as pessoas lá fora? E então teve fé em Deus? Não foi. Você e eu não somos nem um pouco melhores do que as pessoas que estão lá fora. Não temos nada de especial em nós mesmos. Nada. Olha o que é que o texto diz. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Mas o texto não para aí. Ele continua e ele diz: e isto não vem de vocês. Agora, olha como o português é importante. O conhecimento da sua própria língua é importante para decifrar um texto. Isto se refere ao quê? Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês. Isto o quê? A fé. De quem vem a fé? O texto ainda diz mais. E isto não vem de vocês. E a fé não vem de vocês. É dom de Deus. Não foi por obras. Você não tem nenhum mérito se você foi salvo. É tudo glória de Deus. É tudo de Deus para Deus. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. Se você foi salvo, se você está em Cristo, dê glória a Deus e somente a Deus, porque foi Ele que salvou você. Você não estava perdido e então saiu procurando, ao invés de ficar lá encolhido com medo junto com os outros que estavam perdidos. Você estava perdido, morto, estava cego, inconsciente, caído, preso. Você não tinha condições de fazer nada para conquistar sua salvação. Mas Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É Deus que começa. É Deus que começa a salvação e é Deus que preserva a salvação. Você estava lá, cego, preso, morto. Você acha mesmo que você conseguiu voltar à vida? Que você conseguiu se libertar? Que você conseguiu voltar a enxergar?
Que você conseguiu procurar Deus e então encontrou Deus? Não. Não se tenha então alta conta. Pare de ler livros de autoajuda. Leia o Evangelho. O Evangelho diz que você estava assim nessa condição, nessa terrível condenação. É o que nós lemos hoje no Catecismo Batista. Deus deixou toda a humanidade perecer no estado de pecado e miséria. Estado de pecado e miséria. Esse é o estado do ser humano natural. Esse é o estado que você estava e que você, eu espero, não continue assim se estava até hoje, mas mude agora. Esse é o estado que todos nós já estivemos. Mas enquanto estávamos ali, Jesus e nenhum outro, Jesus, enviado por Deus, ele veio e ele desbravou os mares, ele desceu ao mais fundo dos precipícios, ele cavou até nos encontrar, e quando nos encontrou, ele nos fez voltar à vida, ele nos fez voltar a ter fôlego para respirar, ele nos tirou as amarras do pecado que nos impediam de correr para Deus, ele nos fez voltar a enxergar. E quando os nossos olhos foram abertos, nós não vimos nossa imagem no espelho dizendo: isso aí nós conseguimos, nós fizemos. Nós vimos algo infinitamente mais belo. Vimos Cristo, e somente Cristo, e nada mais do que Cristo. E Ele, em sua beleza infinita, nos encantou, nos abraçou, nos segurou, nos levou e nos garantiu que nós agora somos ovelhas dele e que suas ovelhas, ninguém as arrebatará de suas poderosas mãos. Esse é o Evangelho. É o que a Escritura diz, Tito 3, versículos 3 a 7. Pois nós também no passado éramos insensatos, todos nós, mesmo os que estamos hoje em Cristo, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas, doce mas, quando Deus se manifestou a sua bondade, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor por todos nós, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. É por isso que Paulo afirma em Romanos 8:1, agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18, logo depois do 3,16, mas muito esquecido. E no versículo 36 de João 3, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem é você? Você crê no Filho e já desfruta agora da vida eterna? Perceba que o texto fala, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não é terá. Se cremos em Cristo de verdade,
nós já temos a vida eterna. A morte não nos tomará, porque nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas se você não crê, se mantém rebelde contra o Filho, você não verá a vida, mas sobre você permanece a ira de Deus. Nenhuma ira se compara a de Deus. Deus é amor, sim, mas Deus é justo juiz. E Deus tem ira contra o pecado. E não há ira mais poderosa e temível do que a dele. Não brinque com ela. Se você ainda tem andado rebelde, sem crer de verdade em Cristo, se arrependa agora. Fuja dessa terrível ira, do terrível salário que você merece. Creia e seja salvo. É por isso que Jesus diz, Mateus 11, 28 a 30, uma passagem tão amada pelos cristãos. Se você está cansado de tentar suportar o peso dessa ira e dessa condenação sozinho, ouça o chamado de Jesus. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pare de tentar suportar o peso do mundo em suas costas. Você é incapaz de fazer isso. Pare de tentar suportar a terrível condenação que você merece, como se pelos seus braços você tivesse força para superá-las. Você não tem. Vá para Cristo, não amanhã, mas hoje, e encontre nele o alívio que nossa alma tão desesperadamente precisa. Salmo 34, 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Seu espírito está oprimido de perceber cada vez mais a futilidade da vida longe da fonte da vida que é Deus, de perceber cada vez mais que a segunda morte vai chegar para você, não importa quantos anos você viva, nem que fossem 930, 969 anos. Está oprimido por saber que você merece a terrível condenação eterna, onde haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Se seu coração está quebrantado diante de toda essa opressão que vem sobre você, busque o Senhor. Perto está Ele de todos os que reconhecem a sua pequenez e que reconhecem que precisam de um Salvador. Não somente isso, Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Se você clamar pelo Senhor, mas não clamar só da boca para fora, clamar de verdade, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu não sou nada sem o Senhor, a minha vida não tem razão de ser, é fútil, é vazia, sem significado, não importa o que eu alcance. Eu sou incapaz de conseguir me salvar dessa terrível condenação que há sobre mim. Se você se voltar para o Senhor, com esse coração quebrantado, arrependido, e disser: Senhor, eu te invoco, eu te chamo, venha sobre minha vida, faça no meu coração morada, e não me deixe nunca mais. Saiba, perto está o Senhor, e Ele lhe receberá de braços abertos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nenhum. Se você confia no Senhor, se você não confia em si mesmo, se quando você olha para a condenação você pensa: eu estou perdido se for por mim, mas você pensa:
Eu só tenho uma solução. Se me perguntarem na porta do céu, qual é a única razão para que eu entre e desfrute das bodas do Cordeiro eternamente com Ele? Minha resposta é Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus. Ele é tudo o que temos. Se você reconhece isso, se você clama a Ele, saiba, você não será condenado. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Se a sua única esperança de salvação é Cristo e nada mais, não pense que é uma luta, como se você quisesse ser salvo, quisesse muito ser salvo, e Ele dissesse, não quero você. Não, se você quer a Ele, é porque Ele já te buscou naquele buraco. É porque Ele já te deu vida, é porque Ele já te livrou das amarras do pecado, é porque Ele já abriu teus olhos e você viu a beleza dEle, é por isso que você o quer. Se você sabe disso, saiba, Ele te recebe com os braços abertos e ninguém poderá tomá-lo dos braços do seu Senhor. Como você pode ser salvo? Deus te conduz a fazer a única coisa que você precisa. Romanos 10, versículos 9 a 13. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Mas Saor, confessar que crê em Jesus, o povo faz. É verdade, meus irmãos, o povo faz. Até minha verdadeira conversão, eu devo ter ido à frente na igrejas, naquelas igrejas que faziam apelos emocionais lá na frente, sei lá, 10 vezes. Não sei nem as contas. Até nos dias que eu estava mais seguro assim da minha salvação, eu ia lá só para garantir. A questão é, perceba o que o texto diz. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. O que é que te justifica diante de Deus? É a graça que Ele te dá, a fé que Ele produz em você, que transforma teu coração, que regenera você, que te dá nova vida. E então faz com que você creia em Jesus. Uma vez crendo nesse Cristo, uma vez então crendo no Salvador, você já está justificado. Mas aquele que foi justificado não consegue manter a sua boca fechada. Ele fala e ele confessa a respeito dessa salvação e, acima de tudo, desse Salvador. Você quer ser salvo? Confesse Cristo como seu Senhor. Clame, invoque o Senhor e diga: Senhor, eu preciso de Ti. O Senhor é meu único Salvador. Mas faça isso sabendo que se você faz de verdade, é porque o próprio Deus transformou seu coração e lhe fez crer para a justiça. Versículo 11 ainda continua desse texto. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Invoque o nome do Senhor, clame ao Senhor, faça isso de verdade, sabendo que então o Senhor já te transformou, Ele já te acolheu, Ele está com você. E aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Santo Deus, transforme o nosso coração. Se há alguém aqui ainda
debaixo do insuportável peso da condenação, do justo salário de seus pecados. Que o Senhor transforme essas pessoas, que o Senhor converta, que o Senhor lhes dê o dom do arrependimento e da fé, que o Senhor transforme cada um aqui, para que todo joelho se dobre ao Senhor e te louve e te adore, porque o Senhor merece toda a glória para todo sempre. E nós que já estamos no Senhor, que tenhamos o nosso coração confortado por essa mensagem, lembrando que não depende de nós, não depende das nossas obras, nunca viveremos de uma maneira perfeita ao ponto de dizer, agora sim, estamos vivendo como merecedores da salvação, nunca nos mostraremos merecedores dela. Mas o Senhor, graciosamente, como um presente imerecido, nos deu ela. Porque a salvação é o Senhor não nos dá aquilo que merecemos. Não nos dá a terrível condenação do salário do nosso pecado. E nos dá aquilo que nós não merecemos. O doce, gracioso presente que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Que assim, Pai, todos nós aqui, saiamos com o coração transformado, cada dia mais fixo em Suas mãos, desfrutando da Tua presença e da Tua bênção. Sabendo que a primeira morte já não tem poder sobre nós, estamos reconciliados com o Senhor, vivendo com o Senhor. E ainda que talvez a segunda morte venha, ela não será suficiente para nos separar do Senhor, para nos dar a primeira morte, nada nos separará mais de Ti. E ainda assim, também, não receberemos a terceira morte, não receberemos a morte eterna, senão, justamente o oposto, a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor nos lembre disso e nos faça desfrutar disso, hoje e para todo sempre. Amém.